Esse é o primeiro daqueles vídeos famosos aqui no final de ano, no YouTube de livros, em que a gente comenta um pouco sobre o que eu quero ler. Essa lista eu fiz mais para me dar um norte. Toda vez que eu faço uma lista, normalmente eu não sigo a lista. Então, eu coloquei aqui 6 livros justamente porque eu não sei como é que vai ser o ano. O ano é sempre uma incógnita para mim. Às vezes eu começo o ano de um jeito e termino de outro. Esse ano foi o auge disso. Eu não sei como é que vai ficar a questão do tempo de leitura. Mas são 6 livros, assim, a maior parte de peso. Então, eu deixei esses 6 para deixar aí mais ou menos uns 2 meses para a leitura de cada um. E separei em 3 livros de literatura e 3 livros de outros assuntos, de educação, enfim. Fiz essa separação, mais ou menos. Na verdade, são 4 livros de literatura, mas de ficção mesmo são 3. Um é um livro de memórias. Então, vamos lá. Começando com esse Thomas Mann que está encalhado aqui já tem tempo. Eu comecei a ler os Brudenburg e eu gosto muito dessas histórias de famílias que passa por gerações. Um dos meus livros favoritos da vida é a trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é isso, pra mim, é uma das melhores, é a melhor que eu já li, a melhor saga familiar que eu já li, escrita por um autor brasileiro, e pouca gente fala sobre O Tempo e o Vento, o que é uma pena, porque é um livro realmente, são livros muito, muito, muito bons. Eu acho que nenhum decai, nenhum cai em qualidade, todos são muito bons. Então, como eu gosto desse assunto, eu tô aqui com esse Thomas Mann. Eu já li o livro de contos do Thomas Mann, que sai nessa coleção aqui da Companhia das Letras, e eu menciono um pouco a respeito de um dos contos que está lá, que é o último conto, em que o Thomas Mann faz uma espécie de homenagem ao cão que ele teve. Essa história que o Thomas Mann coloca é muito, muito bonita, muito singela, e eu comento um pouco sobre ela num vídeo que tem aqui no canal, em que eu menciono alguns textos curtos que são muito, muito bons. Algumas novelas, alguns contos que são os meus preferidos da vida. Então, como eu gostei tanto de Thomas Mann lá, eu li também do Thomas Mann o A Morte em Veneza e a outra novela que tá junto aqui na coleção, vou até pegar. Esse aqui, ó, A Morte em Veneza e Tony Kruger. Eu li, para mim, assim, o A Morte em Veneza ficou muito mais na minha memória. Eu lembro muito mais. Realmente eu gostei bastante. É uma coisa meio que traz uma aflição, mas eu gostei muito e gostei muito dos contos do Thomas Mann. Então, para mim, ele é um autor assim promissor. É uma chance grande de eu gostar dos livros maiores dele. E eu tenho muita curiosidade em relação a esse aqui. Então, ele é um livro grande, eu já comecei a ler, como eu mencionei, mas eu não segui porque, enfim, questões da vida mesmo, não foi por uma questão do livro em si, mas quero ler esse ano de 2025. Seguindo, nós temos a minha promessa de 2024, que não foi concretizada, que foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu tenho essa edição aqui que é maior, né, um volume só. Coloquei como meta nesse ano de ler Os Irmãos Karamazov. Era para ser o meu Dostoiévski do ano, mas não foi, porque a extensão é um livro muito grande e outras coisas da vida foram acontecendo e me impediram de ler. Mas eu quero muito ler o Dostoiévski. Se não for o meu autor preferido da vida, com certeza está entre os 3 autores preferidos. Eu também quero muito reler Crime e Castigo, mas eu acho que esse ano de 2025 não vai ser possível. De qualquer forma, eu quero muito ler Os Irmãos Karamazov, porque realmente é a obra máxima do Dostoiévski que eu ainda não li. E eu já sei, assim, várias coisas da história, então eu não quero que passe mais tempo, eu leia mais textos críticos, eu leia mais artigos que mencionem alguma parte da história e eu fico sabendo demais e demais e demais. Eu quero realmente saber por meio da leitura seca do livro. Seca não tem como mais ser porque eu já peguei muitas ideias aí de outras pessoas em outros textos que eu li. Mas uma coisa que eu gosto muito é ir crua pro texto. Isso não vai ser possível, mas o mais cru possível, dentro das possibilidades, é o que eu vou fazer com relação a esse livro aqui. Então, eu quero muito ler, não quero que passe de 2025. Depois nós temos o Shakespeare. Eu sempre tento escolher um Shakespeare no ano de 2024. Eu ainda não li nenhum Shakespeare, mas eu quero ler ainda em dezembro. Mas no ano de 2023, eu li A Tempestade, que é a última peça do Shakespeare, e ela se tornou um dos melhores do ano. Toda vez que eu leio um Shakespeare, ele se torna um dos melhores do ano. Lógico, né? Mas eu realmente gosto muito. A minha peça preferida continua sendo Rei Lear, e eu li Rei Lear
eu acho que eu tinha 17 anos. Então eu preciso reler para ver novamente. Eu ainda quero ler sistematicamente Shakespeare, quero passar pelas peças de maneira sistemática e constante, então não ficar com esse hiato tão grande entre as peças. Eu quero fazer isso um dia ainda, mas é um projeto para frente. De qualquer forma, as peças históricas do Shakespeare, elas são desconhecidas a mim. Então, eu conheço as tragédias, algumas das tragédias, conheço algumas das comédias, mas as peças históricas não. Então, eu resolvi começar, na verdade, eu queria muito começar por Henrique VIII, porque eu gosto muito da figura do Henrique VIII. Esse ano, acho que foi esse ano ou foi ano passado, eu li a biografia do Henrique VIII, escrita pelo Georges Minoir, que está aqui em cima, e realmente é uma figura, assim, muito maluca e muito fascinante. Então eu queria começar por essa peça, mas infelizmente eu não tenho ela aqui. E a minha ideia neste ano que vem é consumir bastante do que já está aqui, para depois fazer mais novas compras. Por causa disso, eu resolvi pegar o meu box aqui, que é o primeiro box de Shakespeare que sai pela Nova Fronteira, nessas edições da Nova Fronteira. Sei que tem um segundo box, mas eu tenho só o primeiro. E aqui a gente tem em peças históricas Ricardo III, Ricardo II, Júlio César e Antônio e Cleópatra. A minha ideia é ler Júlio César, mas eu também estou, assim, tá em aberto. Eu quero ler alguma peça histórica desse box aqui, desse volume do box, que é o volume de peças históricas, né? Peças históricas. Então, tá em aberto, mas a minha ideia realmente é ler Júlio César. Inclusive, tá aqui, né? Júlio César. Agora, seguindo, nós temos um brasileiro, Nelson Rodrigues. Eu mencionei quando eu comprei, tem um vídeo aqui de Novos na Estante, acho que foi o primeiro vídeo de Novos na Estante, em que eu menciono que eu comprei esse primeiro livro, esse primeiro texto do Nelson Rodrigues para mim, né? Nessa biblioteca é primeiro texto do Nelson Rodrigues. Eu tenho muita curiosidade em ler Nelson Rodrigues, as pessoas falam muito bem, muita gente que eu conheço e eu considero assim que tem um estilo de leitura semelhante ao meu, gostam de Nelson Rodrigues, e eu resolvi começar por Memórias da Menina Sem Estrelas, como eu mencionei lá no vídeo em que eu menciono as compras que foram feitas junto com esse livro aqui. Eu comprei o Memórias da Menina Sem Estrela por causa de uma indicação de uma pessoa que gosta bastante desse livro, que é o Pedro Sete Câmara. Eu segui o Pedro Sete Câmara no Instagram, mas eu não sigo mais. Enfim, às vezes eu faço esses rodízios de seguir pessoas no Instagram, não é nem porque eu desgostei de alguma coisa, é só porque não acompanho mais e agora eu tô acompanhando mais outra pessoa, então não tem razão para seguir. Mas, de qualquer forma, eu gostava bastante das opiniões do Pedro Sete Câmara, dos escritos dele, dos textos dele. Ele tem um canal aqui no YouTube, normalmente ele lê e comenta um pouco dos textos dele nesse canal. Então, realmente tem muito conteúdo muito bom dele. E, se eu não me engano, ele chegou a fazer um curso em que ele explicava um pouco da história do Nelson Rodrigues e ele usava como base esse Memórias da Menina Sem Estrela. Posso estar enganada em alguns detalhes, mas era alguma coisa mais ou menos assim. Então, por causa da promoção desse curso, ele mencionou muito esse livro, comentou muito sobre ele, e isso me deu o interesse de ler especificamente esse livro de memórias do Nelson Rodrigues. Eu não tenho muito interesse em ler o teatro do Nelson Rodrigues. Eu sei que muita gente fala do teatro dele, o teatro dele é muito conhecido, né? Eu não sei se chega a ser realmente o carro-chefe dele, ou se foram os textos que ele escreveu para jornais, mas o fato é que as pessoas mencionam muito esses textos teatrais. Eu não tenho muito interesse nos textos teatrais dele, mas eu tenho mais interesse nos artigos que ele publicou nos jornais e tal. Então, esse vai ser o meu começo, Memórias a Menina Sem Estrela, e vamos ver como é que é essa escrita do Nelson Rodrigues. Eu estou bastante curiosa, principalmente para a escrita dele, do autor. Agora, saindo de literatura, só literatura, eu quero ler esse livro aqui, Os Puritanos, do Martin Lloyd Jones, do Dr. Martin Lloyd Jones. Eu acho que quem acompanha esse canal já cansou de me ver falando do Dr. Martin Lloyd Jones, que eu menciono várias vezes, e eu vou mencionar mais, porque eu quero que saia um vídeo de melhores leituras do ano de 2024, então com certeza vai estar lá. Mas aqui a gente tem Puritanos, suas origens e seus sucessores. Pelo que eu já entendi aqui, seria uma espécie de junção de palestras do Dr. Martin Lloyd Jones falando sobre os puritanos, uma pequena biografia dos puritanos. Acho que não dá para falar bem biografia porque não é uma pessoa só, né? E também não é só um conjunto de biografias. Na verdade, é um livro histórico.
ele vai misturar um pouco da história dos puritanos com a teologia dos puritanos, como essas diferenças teológicas, como esses pontos que tornam os puritanos tão específicos, foi surgindo ao longo da história. Então, como que essas ideias foram aparecendo, e aí a gente tem um tratado um pouco mais histórico, mas também com algum fundo de teologia. Esse é um conjunto de palestras que foi proferida na Conferência Puritana de Westminster, de 1959 a 1978. Então tem textos aqui com uma diferença muito grande de tempo. Não é um livro que foi escrito realmente como um livro, né? Que você senta e escreve de uma vez, com começo, meio e fim. Realmente é uma junção de palestras. Como eu tive uma boa experiência, normalmente as pessoas têm um pouco de agonia, né? Desse tipo de livro. Justamente porque, às vezes, quem vai fazer a organização do livro não consegue transformar ele de fato num livro. Tem que transformar num livro, porque não era livro, era um conjunto de palestras. E a escrita é diferente, a maneira de falar é diferente da maneira de se escrever, principalmente quando a gente está falando de tanto tempo assim. Então foram aí alguns anos proferindo essas palestras, então elas têm uma diferença entre si, quem sabe uma repete alguma coisa que está na outra, e pode ser que seja um pouco enfadonho você ler esse tipo de livro, justamente por uma organização não tão bem feita de secar o texto e transformar realmente num livro. Eu tive uma experiência de ler um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que era um conjunto de palestras, que são os estudos no Sermão do Monte. Na verdade, era um conjunto de sermões, né? Não era um conjunto de palestras, era um conjunto de sermões. E eu não vi nada que me trouxesse angústia assim no meio da leitura, nenhuma coisa que me rememorasse o fato de não ser um livro. Na verdade, eu achei uma leitura bem fluida. Então, eu tenho grandes expectativas para esse livro. Eu acho que não vai ser um livro desgastante de se ler. E esse assunto me interessa muito. É um livro de história, entre aspas, e um livro de teologia, né? Um livro de história e de teologia. Para mim, que gosta dessas duas áreas, dessas duas coisas, eu estou bem animada para ler esse livro aqui. Esse livro estava esgotado há um tempão, aliás, está esgotado, pelo que eu saiba, até agora. Muito difícil de encontrar, e quando eu encontrava era caro, mas eu consegui comprar da minha mãe, então nós vamos ler no ano de 2025. Por fim, eu tenho aqui um livro que eu acredito que seja o que eu mais quero ler nesse ano de 2025. Acho que vai ser o primeiro dessa lista aí. Como eu falei, é mais ou menos 2 meses para cada obra, mas eu não coloquei em ordem, não falei primeiro eu vou ler esse, depois aquele, não tem nada disso. Mas o que eu mais quero ler, com certeza, é o Educação no Lar, da Charlotte Mason. Esse livro, enfim, quando eu for formular um vídeo para esse livro, eu explico um pouco mais sobre como que eu descobri esse livro aqui. Mas esse livro estava há muito tempo sem publicação. Ele era publicado pela própria editora da Amazon. A Amazon fazia a impressão e entregava. Isso porque a pessoa que traduziu, que é a Arielle Pedrosa, colocou para venda física na Amazon. Só que a Arielle faleceu. Para quem não conhece a Arielle, depois, se quiser pesquisar no Instagram, o Instagram dela ainda existe. Ela comentava muito sobre Charlotte Mason. Ela tinha também um blog, eu não sei se era o Blogspot, ela tinha um blog aí em que ela comentava um pouco sobre a educação lá e sobre os textos da Charlotte Mason. Ela traduziu vários outros textos, que não só esses daqui que estão nesse livro, né? E essa é a obra magna da Charlotte Mason, mas não estava mais disponível. Desde que a Arielle faleceu, ela não estava mais disponível por causa dessa questão com a Amazon, com a editora. Então, assim, estava caríssimo, 600, 700 reais esse livro. Até que essa editora Ideias Vivas, que eu não conhecia, mas é uma editora que publica vários títulos da Charlotte Mason, nesse mesmo estilo, publicou o Educação no Lar. E aí, quando eu falo nesse mesmo estilo, é com essa capa aqui. Com essa capa aqui. Tá vendo aqui? Tem um 1, ó. Mason 1. É o primeiro volume. E eles já publicaram vários outros volumes que vieram depois. Então, é sempre com essa capa, esse título e a numeração aqui. Eu não sei se essa numeração é da ordem de publicação, é da ordem de escrita, ou é de alguma ordem que a Charlotte Mason deixou aí para facilitar o entendimento das obras dela. Mas, de toda forma, existe essa ordem aqui que é indicada pela editora Ideias Vivas. Eu comprei no próprio site da editora, porque realmente é uma editora pequena, é uma editora independente,
Então é só pelo site mesmo, eu comprei na pré-venda, justamente porque há meses eu quero comprar esse livro e há meses ele tá custando 600, 700 reais na Amazon e só a Amazon tinha condições de publicar. Então é isso, esse é o livro. E aqui a gente tem uma jacket, né? E essa jacket, ela é baseada na edição que a Arielle organizou para ser publicada pela Amazon, né? Para ser impressa pela Amazon. Então, ela pensou nessa capa aqui e aí, em homenagem a ela, a editora Ideias Vivas colocou a capa como a capa que ela gostaria mesmo, que ela tinha idealizado. Aqui a gente tem todo um currículo, toda uma ideia de educação que passa por inúmeras frentes. Aliás, a ideia é passar por todas as frentes do desenvolvimento da criança, tanto as frentes mais relacionadas ao corpo físico, quanto as frentes intelectuais, morais, religiosas. Então, é pensar no todo da criança. Eu vou mencionar um pouco aqui dos títulos, dos capítulos, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O livro é dividido em 6 partes, e ele começa na primeira parte, considerações preliminares, aí a segunda parte, vida ao ar livre para a criança. Então ela vai comentar um pouco sobre o tempo de crescimento, a saída de campo, pintando cenários, flores e árvores, guia de campo e livros de naturalistas, passeios em más condições climáticas. As crianças precisam do ar campestre, então voltado mais para essa questão física. Depois a gente tem a parte 3, hábito é 10 naturezas, então ela vai comentar um pouco sobre natureza e sobre hábito, o que é a natureza, o que são os hábitos infantis. Ela vai conversar um pouco sobre exercícios físicos. E aí a gente tem a parte 4, alguns hábitos da mente, alguns hábitos morais. Então ela vai conversar sobre hábitos, hábito da atenção, da aplicação, hábito do raciocínio, hábito da imaginação, hábito de guardar na memória, de execução perfeita, etc, etc. Parte 5, lições com instrumentos de educação. Então, ela vai conversar sobre leitura, recitação, a primeira lição de leitura, jardim de infância, leituras para crianças mais velhas, a arte da narração escrita, ortografia e ditado, redação. Então, voltado mais para a questão da educação, digamos assim, formal. Parte 6, a gente tem a vontade, a consciência, a vida divina na criança. A ideia é passar por todas as frentes de uma boa educação, de uma educação integral. E eu estou muito animada para ler esse livro. Então, com certeza, quando eu fizer a leitura, eu vou trazer mais conteúdo, porque ninguém, assim, fala desse livro. Ninguém que eu conheça. Não é um livro mainstream, não é um livro conhecido, mas que me despertou muito, muito, muito a atenção. Então, é um dos próximos aí, no início do ano, já vai ter vídeo aqui no canal sobre ele. É isso então, esses são os livros que eu pretendo ler no ano de 2025. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu vou conseguir ler esses 6 livros. Se você já tem um objetivo de leitura, alguns livros que você quer ler, deixa aqui embaixo, comenta aqui com a gente. E é isso, dê um like no vídeo. Se você não conhece aqui o canal, tem vários outros vídeos aqui. Esse ano a gente produziu muita coisa, a gente já tá com mais de 30 vídeos no canal, em que eu comento um pouco sobre as leituras do mês, faço algumas resenhas ficaram muito, muito, muito boas. A gente teve esse ano também o especial de aniversário da Reforma, em que eu trouxe alguns conteúdos de alguns textos que eu li a respeito da Reforma Protestante. Então tem muita, muita coisa aqui. É isso, um beijo. Tchau, tchau. Bom final de ano para vocês, pessoal.